E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maior saga já realizada nos quadrinhos do Batman. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a queda do morcego. Sim, amigos, finalmente vamos falar sobre a queda do morcego. Fazia muito tempo que eu queria abordar esse assunto com vocês, queria falar com vocês um pouquinho sobre essa saga que me é tão cara. Por quê? Porque foi aí que eu comecei a ler e me interessar por quadrinhos. Sim, eu já falei isso no vídeo anterior, que o meu primeiro quadrinho foi esse aqui, olha só. Não exatamente esse aqui, foi o Batman número 10, o formatinho da editora Abril, mas ele tinha essa capa e continha essa história, né, que saiu originalmente em Robin, edição número 3. E essa edição aqui, pra mim, é muito especial porque ela tem o autógrafo do Tom Grummett, que é o artista que eu costumava gostar muito, ainda gosto, apesar dele estar meio desaparecido, e tem uma dedicatória, né, to Thiago, né? Então, é uma saga que eu tenho no coração e que finalmente está sendo relançada em um formato decente, porque ela foi lançada já há alguns anos em 3 omnibus, só que não era aqueles omnibus que a gente está acostumado, era um omnibus de papel jornal. Então, para você que queria somente ler e conhecer a queda do morcego, tudo bem, né? Mas se você é uma pessoa que gosta muito daquilo e queria ter aquilo na sua biblioteca guardado, aquele não era o formato ideal. E esse ano, graças aos 25 anos do lançamento da queda do morcego, a DC Comics finalmente lançou isso aí no formato que eu julgo ser o ideal, que são esses aqui, olha só. Até o momento eu tenho 5 encadernados, foram os 5 encadernados lançados até o momento, e essa série vai ter 9 encadernados, tá certo? Cada encadernado tem em torno aí de 300, 400 páginas, e a gente vai ter o primeiro encadernado, que é o Batman Prelúdio para a Queda do Morcego, né? Prelude to Nightfall. Depois a gente tem Batman Nightfall, volumes 1 e 2. Depois nós temos o Batman Night Quest, volume 1, volume 2, o volume 3, e depois a gente vai ter o Batman Night Sand, e aí termina, mais 3 volumes, né? No total, isso aqui vão ter 9 volumes, o preço é muito em conta, né? Um ótimo custo-benefício, acho que sai $20 por edição. O único problema é a periodicidade, né? Sai um por semana, então fica um pouco pesado, mas tudo bem, é uma vez na vida. E depois eu vou mostrar isso aqui com mais detalhes para vocês. E cara, Nightfall, se você não sabe, é importante a gente contextualizar. Isso começou a ser lançado em 93, se eu não me engano, e era um momento de crise no mundo dos quadrinhos, né? A Marvel, a DC estavam vendendo muito mal. Então a DC tomou a iniciativa de chocar o público, de fazer coisas com seus heróis que a gente nunca imaginaria. E a pior delas foi a morte do Superman, né? Inclusive, durante a queda do morcego, o Robin, o Azael e o Batman, eles usam uma tarja preta com o símbolo do Super-Homem, né? Mostrando questão de luto pelo herói, porque tudo isso que eu vou falar aconteceu ao mesmo tempo. Então, o Super-Homem foi morto em A Morte do Superman, o Lanterna Verde, em Crepúsculo Esmeralda, se tornou um vilão, o Batman foi aleijado aqui na queda do morcego, o Aquaman, ele teve o seu braço comido, ele trocou o seu braço por um arpão e virou um herói amargurado. E isso ajudou bastante a DC Comics, né, a movimentar, fez até headlines no jornal, né, virou até manchete. E Nightfall é uma série que é muito bacana porque ela não é corrida, né, tudo foi muito bem planejado, essa série inteira durou quase 2 anos e ela começa relatando a chegada de um novo vilão em Gotham City, né? Como se faltasse vilão, chega um novo e esse é foda. E eu tô falando, evidentemente, do Bane, que foi criado para essa saga, né? A sua história de origem tá aqui, é a história que abre o prelúdio para o Nightfall e é uma das melhores origens de heróis que eu já vi. É sério, o Bane tem uma origem que é impecável, né? Super bem escrita pelo Chuck Dixon, desenhada pelo Scott Hanna e pelo Graham Nolan, e conta a vida dele, o nascimento dele na prisão de Santa Prisca no Caribe. Ele é uma criança que nasceu e cresceu na prisão, né? E que depois cria uma obsessão pelo Batman e que decide que vai acabar com o morcego,
né? Eu não vou entrar nos detalhes da origem do Bane, eu recomendo que você leia isso aqui. Saiu em alguma edição Super Powers no Brasil, uma capa verde com um efeito luminoso, eu me lembro que eu tinha. Enquanto isso, em Gotham City, o Batman entra em um processo de burnout, né? Ele tá completamente esgotado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, dessa rotina maluca de estar combatendo crime incessantemente. E o Bane percebe isso. O Bane sabe que em condições normais ele nunca seria capaz de vencer o Batman, né? Só que percebendo que o Batman estava ficando acabado, ele decide esperar. Não apenas isso, ele decide amplificar isso explodindo o Asilo Arkham. O Bane e seus 3 comparsas explodem o Asilo Arkham e liberam todos os malucos que estavam ali presos, né? E o Batman vai ter que capturar todos novamente, né? Então ele vai lutar contra o Coringa, contra o Espantalho, contra o Charada, contra os Ais, contra todos esses caras aí, e vai ficar ainda mais fodido do que ele já tava. E o Bane aproveita esse momento de vulnerabilidade do Batman e literalmente quebra ele, humilha ele publicamente aos olhos de toda Gotham. Por muito pouco o Batman não morre, né? Ele passa um tempo em coma e quando ele finalmente acorda, ele percebe que está paraplégico. Só que o combate ao crime não pode acabar. Então ele decide apontar um sucessor. Sucessor esse que não vai ser nem o Robin, porque é muito jovem, e nem o Asa Noturna, porque tinha se tornado o líder dos Novos Titãs. Então, para ocupar o manto do morcego, Bruce Wayne decide apontar o John Paul Valley, o Azael, que já havia sido introduzido em uma história anterior. Só que esse cara, apesar de aparentemente normal, tinha um probleminha. O cérebro dele havia sido reprogramado pela Ordem de São Dumas, que é uma seita da qual ele fazia parte. Apesar de parecer uma boa escolha no início, à medida que ele foi avançando no seu papel como Batman, ele foi ficando cada vez mais brutal, tomando medidas que o Bruce Wayne jamais tomaria, apesar de ser bem violento. A atitude mais radical tomada pelo John Paul Valley foi, sem dúvida, a mudança de uniforme, né, equipado aí com diversos apetrechos para fazer sofrer vagabundo. O Batman consegue vingar o Bruce Wayne, né, ele derrota o Bane, mas como eu disse, ele estava muito brutal. As atitudes dele estavam muito radicais e não condiziam com os princípios do Batman. E paralelamente a isso, a gente assiste a uma recuperação quase milagrosa do Bruce Wayne, que pretende retomar o manto do morcego, só que não vai ser muito fácil tirar ele desse cara aqui. Então, cara, eu gostei demais de reler isso aqui. Com certeza passou no teste dos 25 anos. Continua muito divertido, até mais divertido do que quando eu li isso, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. E as edições da DC Comics estão muito legais, né? Eu não sou lombadeiro, você que assiste o canal sabe disso, mas forma até lombada, gente. Eu vou mostrar pra vocês como essa coleção tá ficando bonitinha. Então, olha só, esses aqui são os 3 primeiros volumes, né, que é o prelúdio, o Nightfall 1 e o Nightfall 2, né, que formam esse símbolo aqui, né, o morcego sendo eclipsado, e depois a gente tem o Night Quest, que forma essa outra lombada aqui, né, que é o novo símbolo do Batman, né, bem massa velho e tal. As capas são todas do Kelly Jones, né, que é um dos meus artistas noventistas preferidos, né? O Bane, olha só a quantidade de músculos do cara. E essa capa aqui que é simplesmente icônica. Quanto à arte interior, ela é simplesmente sensacional. Diversos mestres passaram pelas páginas dessa mega saga, entre eles o Jim Aparo, o Jim Ballant, o Tom Grummett, o Graham Nolan, o Norm Breyfogle, que inclusive nos deixou semana passada. Então, cara, não posso recomendar isso aqui mais. Vai ler Batman Nightfall, mesmo pra quem não conhece. Quem for ler hoje vai se divertir bastante, tenho certeza. Vou deixar aí na descrição o link para todos os volumes lançados até o momento. Lembrando que comprando pelos nossos links você ajuda muito o nosso canal, beleza? Agora ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone!